Trump deseja feliz aniversário a Lula. É um cara muito vigoroso, fiquei muito impressionado. Sim, porque o Lula está com 80 anos e com um vigor físico de 40, vamos combinar, né? Dando as suas corridas, caminhadas diárias, fazendo musculação. O Lula tá um atleta com 80 anos de idade, nem se compara comigo, que estou longe de completar 80 anos. O Lula tá melhor que eu, inclusive fisicamente, né? E o Donald Trump, quando estava embarcando no avião para voltar para os Estados Unidos, foi perguntado pelos jornalistas da conversa que ele teve com o Lula tal, e falaram que o Lula está fazendo aniversário. Aí ele falou, poxa, manda os parabéns para ele, eu achei ele muito vigoroso, fiquei muito impressionado e tal. O Lula tem 2 aniversários, o aniversário formal, documento, e o aniversário real, que é o dia que ele nasceu mesmo. 2, por quê? Porque ele nasceu num dia, mas foi registrado em outro. O aniversário formal do Lula é dia 6 de outubro. É o que está lá na certidão de nascimento dele. Só que ele nasceu mesmo no dia 27 de outubro, hoje, e está fazendo 80 anos hoje. Só que na hora de registrar, acabaram registrando numa data que não foi a data que ele realmente nasceu. Resultado, ele geralmente comemora 2 vezes o aniversário, da data de nascimento e da data do registro, né? Então o Donald Trump deu esses parabéns, enfim, fez um auezinho, falou que o Lula tá muito bem, tá ótimo e tal, ao ponto de dizer, fiquei muito impressionado que ele é um cara vigoroso, né? E aí essa matéria do jornal o Globo aqui, Trump se identifica com Lula, recalcula a rota, mas deixa dúvida em aberto, avaliam diplomatas. O encontro com Donald Trump na Malásia foi positivo e um impulso poderoso a Lula. Essa avaliação é unânime entre 4 diplomatas ouvidos pela coluna. De quem que a gente está falando? Da coluna do Lauro Jardim, do jornal o Globo, né? Mais alguns pontos da reunião chamaram a atenção de integrantes do Itamaraty, como o interesse do presidente americano pela trajetória do mandatário brasileiro, classificado por eles como um fator de aproximação. Durante a conversa, Trump quis saber, por exemplo, por quantos anos Lula tinha ficado preso e abordou a ascensão do petista, de líder sindical a político perseguido. Segundo um diplomata experiente, o americano se identificou, de certa forma, com a história de Lula, uma vez que o republicano se vê perseguido politicamente e entende que superou esse cenário. Agora está vendo Lula como um semelhante e alguém que deu a volta por cima. É um pouco da cultura americana do winners and losers. E o Lula é o winner, né? O vencedor. Outro diplomata do topo da carreira, também sob reserva, avalia que Trump percebeu que as sanções foram um tiro pela culatra, que fizeram Lula crescer em pesquisas e passaram a impressão de que a família Bolsonaro pensa mais em si do que no próprio Brasil, o que é a mais absoluta e verdade, né? Bolsonaro e companhia pensam mais neles do que no Brasil. Para ele, esse diplomata que falou com o Lauro Jardim, os americanos, pressionados pela indústria e pragmáticos, precisaram recalcular a rota e tendem a afrouxar as medidas impostas. Ainda assim, há um entendimento de que Trump deixa uma dúvida sobre qual será seu comportamento até as eleições brasileiras. Para o embaixador, apesar de aparentemente o americano ter gostado de Lula a ponto de seguir as tratativas e analisar uma proposta brasileira pelo acordo entre os países, o republicano muda muito de opinião. Exatamente, Donald Trump é imprevisível. Um outro colega de Itamaraty vai além. A pergunta é, com quem ele vai querer negociar nos próximos anos? Então, assim, se ele gostar de negociar com Lula, se ele vê que foi vantagem negociar com Lula e ele quer continuar negociando com Lula nos próximos anos, ele não vai criar situação para dificultar a vida do Lula, a volta na disputa pela reeleição, né? Agora, se ele quiser um outro candidato, um subserviente, um capacho, que dizem, e o próprio Trump já disse que não gosta de capacho, não gosta de gente que abaixa a cabeça para ele. Isso foi um dos fatores, inclusive, que fizeram ele gostar do Lula, é o fato do Lula não ter baixado a cabeça, né? Mas se ele quiser um capacho, ele vai apoiar, ele vai fazer uma força para que outro candidato ganhe a eleição, né? E aí até o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Jair Bolsonaro, já caiu nas graças do Lula. A convicção de Valdemar sobre o acordo entre Lula e Trump. Olha isso, matéria do Globo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tem repetido a aliados que não tem dúvida de que Lula conseguirá reduzir ou até reverter por completo a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros. Valdemar interpretou em conversas reservadas que Trump não quer brigar com o Brasil e reconhece também a habilidade política de Lula para negociar. Então, assim, o presidente do partido
do Jair Bolsonaro está dizendo, ó, o Lulão é bom de negociação, ele é bom de conversa, ele é sedutor, não é à toa que o Trump falou que deu uma química boa. Olha a cara do Trump, todo feliz, conversando com o Lula, num bate-papo animado, descontraído. Eu acho que o Lula vai reverter essa parada aí. E se ele reverter, vai ficar ainda melhor para ele do que já está. Por quê? Porque fica sendo uma vitória importante e emblemática para o Lula nessa disputa com a família Bolsonaro, que fez de tudo para impor tarifas ao Brasil ao ponto de conseguir, né? E o Lula agora está fazendo o trabalho contrário, de reverter tudo isso. E aí, meus amigos e minhas amigas, na casa do Bolsonaro o clima é de velório, por conta dessa imagem, não só dessa, né? Mas daquela outra que eles estão apertando a mão, sorridentes e tal. A frustração no clã Bolsonaro com a reunião de Lula com Trump, matéria do Igor Gadelha no portal Metrópolis. Membros do clã Bolsonaro demonstraram a aliados frustração com o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump. A frustração foi com a própria realização do encontro. Segundo aliados, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é autoexilado nos Estados Unidos, apostava que a reunião sequer aconteceria. A reunião não só aconteceu, como Trump conversou por cerca de 40 minutos com Lula a portas fechadas. Então, assim, clima de velório, deu tudo errado para o Eduardo Bolsonaro, para os planos dele que vinham tentando minar qualquer tentativa do Brasil de conversar com Donald Trump, de se aproximar do governo dos Estados Unidos, né? Fizeram várias tentativas de boicote, não deu certo, né? No final das contas, houve a conversa e o clã Bolsonaro está decepcionadíssimo com isso. Olha essa outra matéria aqui da Andréa Sadi, que também cobre política na Globo News. No entorno de Bolsonaro, foto de Lula e Trump é vista como derrota. Planalto trata Eduardo como cabo eleitoral. É isso, gente boa. Ó, as imagens de Lula e Donald Trump juntos na Malásia no domingo foram vistas no entorno do Jair Bolsonaro como uma derrota. No Palácio do Planalto, Eduardo Bolsonaro é tratado ironicamente como cabo eleitoral do petista, né? Então, assim, o Lula tá falando, meu camisa 10, levantou o governo estava mal das pernas, tá de pé de novo, o Lula voltou a ser favorito nas eleições graças ao quê? As barbeiragens de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Fez tanta barbeiragem, ficou tão claro que ele está fazendo as coisas para prejudicar o Brasil, que o eleitor médio brasileiro se deu conta disso e falou, nossa, Bolsonaro só pensa nele, a família só pensa no Bolsonaro. Nem que tenha que sacrificar o Brasil, mas eles querem livrar a cara do Bolsonaro da cadeia. Não deu certo. O plano mirabolante não deu certo. Do coiote para pegar o Papalégua, frustrou. Essa matéria da CNN Brasil, que é outro veículo de comunicação, vinha confirmar isso que eu estou falando aqui. Nos bastidores, bolsonaristas falam em decepção com o trumpismo. Então, assim, estão decepcionados com o Trump, porque eles acharam que Trump, salva meu pai. Não deu, né? O Trump jogou o Bolsonaro ao mar e falou, te vira, negão, nada pra costa, porque agora não deu mais. Em público, olha só que interessante, bolsonaristas minimizam os resultados do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump. Mas nos bastidores ganha força o tom de desolamento e que tristeza, melancolia diante do resultado da ofensiva capitaneada por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Sob reserva, ou seja, pedindo para anonimato, né? Não fala que fui eu que falei. Fontes próximas da família Bolsonaro admitem que a reunião de domingo representa um revés importante, principalmente para Eduardo, e não disfarçam o ressentimento com integrantes da equipe de Donald Trump. Eles queriam que o Trump simplesmente ignorasse o Brasil para poder defender o Bolsonaro. E, obviamente, né, inflação nos Estados Unidos subindo, preço da carne subindo por causa do tarifaço, preço do café já subiu por causa do tarifaço, até o preço dos carros, dos aviões, da passagem aérea está subindo por causa do tarifaço em cima do aço brasileiro. Então, tudo isso está gerando inflação nos Estados Unidos. É claro que o presidente Donald Trump não ia ficar assistindo isso e a popularidade dele desabando sem fazer alguma coisa. Então, ele resolveu comprar essa briga e entrar em negociação com o governo brasileiro e ignorar, então. Por quê? Porque Bolsonaro já foi condenado, já está encaminhadinho para Papuda.
O Trump falou, pô, não dá mais para fazer nada, né? Eu tentei dar uma forcinha, dar uma ajudinha e tal, mas não consegui, já foi condenado, paciência, página virada, bora para a próxima. Vira as costas e vai embora. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento, né? E aí, meus amigos e minhas amigas, isso virou desolação total na casa do Bolsonaro, especialmente na casa dele, onde ele está cumprindo prisão domiciliar. Porque assim, eu falei que o bolsonarismo está de luto. Mas o Bolsonaro, o Jair, que está em prisão domiciliar, está mais de luto que todo o resto. Sim. Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ó, Bolsonaro melhora do soluço, mas depressão aumentou, dizem aliados. Eles estão falando que ele melhorou do soluço por quê? Porque vazou um vídeo do aniversário da filha do Bolsonaro. Ele todo alegre, todo pimpão, dançando, fazendo graça, gritando. O danado não dá um soluço. Acredita? Não deu um soluço. Então ficou difícil dizer que ele está mal, que ele está acabado, que ele está morrendo, que ele vai vomitar as tripas. Não dá mais para falar isso, porque o cara apareceu num vídeo super alegre, super feliz. Aí o que eles inventaram? Não. Mas tá deprimido. A depressão dele aumentou demais, sabe? Por quê? Jair Bolsonaro se recuperou da crise aguda de soluço que provocava inclusive vômitos constantes e o obrigava a interromper as conversas até mesmo quando recebia visita. Isso é o que ele diz, né? Se é verdade essa história, aí são outros 500. Melhor no aspecto físico, de acordo com pessoas que o visitaram, o ex-presidente piorou na questão psicológica e emocional. O fim do processo no Supremo Tribunal Federal, quando então será definido onde ele cumprirá a pena, estaria abalando ainda mais o ex-mandatário. Eu vou continuar aqui, que vale a pena. Que em diversos momentos se emociona e chora, de acordo com os relatos de quem o visitou recentemente. As perspectivas para Bolsonaro não são das melhores. O projeto de anistia está parado no Congresso, o de redução de penas também não caminha, o apoio do presidente Donald Trump ao bolsonarismo já não parece firme e a direita está, por enquanto, rachada. Então, assim, só más notícias para o Jair Bolsonaro. E isso, segundo a Mônica Bergamo, fez ele ficar deprimido. Tá triste, tá choroso, né? Se emociona, chora. Não chorou, o danado não chorou por uma pessoa que morreu na pandemia. Não derramou uma lágrima. Aliás, não visitou um parente de morto pela Covid na pandemia. Mas agora tá chorando, por quê? Porque é ele, né? É o dele que tá na reta, é ele que vai pra cadeia, né? Vai pra papuda, então agora tá lá, chorando, parecendo um covardão. Parecendo não, né? É um covardão, né? E aí tá nessa situação, nessa tristeza. Não só ele. Todo mundo está fazendo drama em volta do Jair Bolsonaro, né? O drama dos Bolsonaro. Carlos reclama de angústia, doação e dor. Ai, me doeu aqui. Desculpa, mas doeu. Ao ver Bolsonaro chorando com medo da papuda, matéria da revista Fórum. São quase... Isso aqui, ó, abre aspas para as palavras do Carluxo, tá? Que ele publicou nas redes sociais hoje. São quase 100 dias de angústia, doação e dor. Dias em que todos nós tentamos, de alguma forma, diminuir o sofrimento e manter viva a vida de meu pai em meio a tudo que estamos passando. Não tem sido fácil, tá aqui, ó. Ele conclui dizendo aqui, não tem sido fácil. E fala da melancolia do pai vivido às vésperas da prisão na Papuda. Então, assim... Carluxo também tá fazendo um draminha, sabe? Ai, que o papai tá sofrendo há 100 dias. O Lula ficou 580 dias preso, não reclamou, não falou um A. Muito pelo contrário. Quando ficavam oferecendo benefícios para ele, ele falava, eu não quero. Não troco a minha liberdade pela minha dignidade. Não aceitou tornozeleira eletrônica, não aceitou regime semiaberto. Só saiu da cadeia quando o processo dele foi anulado para comprovação de que ele não tinha cometido crime nenhum. Hoje Lula não deve nada à justiça. E Bolsonaro deve e muito. E ó, Bolsonaro, você tá chorando agora, você imagina quando você estiver na papuda. Aí vai ser choro, ranger de dentes, dedo no olho e gritaria. E você sabe o que eu acho, né, gente? Boa. Então, eu acho é pouco. Eu acho que tem que vir mais. Olha essa matéria aqui, ó, do ICL Notícias também. Profissões remotas com salários acima de 8 mil crescem em 2025. Áreas como tecnologia, marketing digital, design lideram oportunidades de home office com alta remuneração e flexibilidade. Sim,
Existem várias profissões em home office, 100% home office, né, que só existem para a pessoa que trabalha em casa. Gestor de marketing digital, design, editor de vídeo, vendedor nas mais variadas áreas, inclusive vendedor sem estoque. As vendas sem estoque cresceram absurdamente esse ano também, que é o tal do dropshipping. Se você quiser aprender uma profissão online, dessas que você exerce em home office, você tem a Escola de Negócios Digitais para te ensinar isso. E você pode participar. Por exemplo, a Cláudia Oliveira entrou, né? E ela ganha em dólar, tá? Porque ela presta serviço lá na gringa e mora aqui no Brasil. E ela entrou, ela tinha um emprego, ela falou, eu não sei se isso aqui é ponta firme, eu não vou largar o emprego não. Começou a trabalhar com um pé em cada canoa e não é que deu certo, ela já pediu demissão do emprego, tá até brincando, lá vou tacar fogo na carteira de trabalho, brincadeira, óbvio, né? Mas já saiu do antigo emprego e ó, tá bombando, vendendo produtos que são produtos sem estoque. 3.134 dólares ela está ganhando por mês. Isso é 16 mil reais, meu amigo, minha amiga. É muita grana. Se você quiser saber onde encontrar essas oportunidades, ó, clica nesse link aqui que aparece na descrição do vídeo. É o primeiro de cima, bem aqui na descrição, ó, tá? Você vai clicar aqui, você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson. O Clayson vai te explicar tudo, direitinho. E o Clayson vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai poder entender detalhadamente do que se trata. Porque é o seguinte, isso não é bet, isso não é tigrinho, isso não é coach, isso não é curso de vender curso. Não, é trabalho sério, trabalho de verdade. Muita gente trabalha nisso. E mais de 100 mil pessoas já passaram pela Escola de Negócios Digitais e estão tocando a vida trabalhando em home office. Sabe quantos brasileiros trabalham em home office? 15 milhões de brasileiros trabalham dentro de casa, com flexibilidade de horário, não tem mais escala 6x1 para essas pessoas, não tem mais ônibus lotado, trem lotado, trânsito para trabalhar, não tem chefe ali ó, nas costas, ali em cima, o tempo todo, de olho, atazanando a sua cabeça, nada disso. Então, se você quiser conhecer essas oportunidades, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado, vai conversar e vai entender direitinho, tá bom?